Bom, vamos para um tema aqui importantíssimo também, e com breaking news aí, né, Freitas? Solta, por favor, a vinheta, Robson, e já coloca na tela a notícia da aprovação da lei de improbidade, da nova lei de improbidade ou da lei da impunidade. Tá aí, olha, o Senado aprovou o texto base dessa nova lei, mais cedo ele havia sido aprovado numa votação simbólica na CCJ e agora no plenário. Nós ainda teremos as votações dos destaques, que são as emendas, né? As bancadas do Podemos, Cidadania, Rede, pediram votação nominal quando os senadores deixam a sua digital. Foram 47 votos favoráveis e 24 contrários. Apesar das modificações feitas na CCJ, o texto mantém a essência da proposta aprovada na Câmara, estabelecendo a necessidade de comprovar a intenção de lesar a administração pública para que seja configurado o crime de improbidade, que está na base. Antes de passar para o Mário, Freitas, por favor, coloca a matéria da manhã, onde o Weverton, que é o relator, explicou o que foi modificado na lei. Havia 7 propostas, 4 foram inseridas no texto, né? Então, o que a gente teve aí, ó? Eles não concordaram em não pedir vista, obviamente, e retirar os destaques mediante alteração de pontos. Foi mantido esse propósito original, como dito, e entre as mudanças aplicadas ao texto original estão o aumento do prazo, original não, o texto aprovado na Câmara, o original é aquele que foi desfigurado, mas ao texto que chegou ao Senado. Entre as mudanças estão o aumento do prazo do inquérito para até 2 anos, o aumento do prazo para adaptação do Ministério Público de 120 dias para 1 ano e a supressão da possibilidade de aplicação retroativa da lei. Não houve acordo em 3 pontos: a prescrição intercorrente, o dolo específico e culpa grave. Por isso, parte dos senadores registraram o voto contrário à proposta. Apesar dos elogios ao acordo considerado pelo relator, eles alertaram sobre a necessidade de que esses pontos sejam debatidos em plenário, o que não está acontecendo, não aconteceu, né? O que efetivamente não aconteceu. Está aí as modificações. Ressalvar a condenação em honorários de sucumbência, apenas para os casos de comprovada má-fé, né? Isso é no caso do MP mover uma ação de improbidade, a lei estava prevendo que os honorários de sucumbência fossem pagos pelo próprio Ministério Público. Aí agora eles fizeram uma ressalva para tentar flexibilizar um pouquinho isso, né? Bom, temos o aumento do prazo do inquérito para 1 ano, prorrogável por mais uma única vez, mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Aumento do prazo de transição para manifestação do interesse do Ministério Público de 120 dias para 1 ano, a contar da publicação da lei. Exclui a necessidade de dolo específico dos atos de improbidade decorrentes do descumprimento da legislação. Inclui ressalva quanto à possibilidade da configuração de nepotismo na hipótese de indicação política e suprime-se a disposição contra a aplicabilidade retroativa das disposições da lei. Bom, o relator disse que não é a solução, mas é a real. O relator que é alvo de uma ação de improbidade. E o autor do projeto, Lucena, que esteve conosco aqui ontem no programa, disse que pelo menos esse texto diminui os danos da nova lei de improbidade. Bom, Mário Sabino, por favor. Por que mudar a lei de improbidade? Desde 1992 vinha sendo aplicada e dando possibilidade ao Ministério Público e outros órgãos de controle de fiscalizar a administração pública. O pretexto foi que prefeitos estariam sofrendo perseguições ou sendo alvo de injustiças e tudo mais. Papo furado, mais um. Na verdade, a lei de improbidade administrativa foi mudada, foi deformada, né? E poderia ser deformada ainda mais, para livrar a cara de bandido, para livrar a cara de mau gestor,
Né? Esse negócio de você provar que houve dolo. Bom, e a negligência? A negligência de um administrador público não é um fato grave? O Robson tá vazando som aí, viu? Desculpa, mas é que eu não sei se as pessoas estão atrapalhando as pessoas. Obrigado. Mas, enfim, é para livrar a cara. Quer dizer, o Sérgio Moro, no artigo desta semana para a revista Cruzoé, mostrou, inclusive, que um dos aspectos mais graves, que foi ligeiramente modificado, né, de 6 meses para 1 ano, foi isso: você estabeleceu um prazo para a investigação do Ministério Público e um prazo para que a coisa andasse na justiça. Um prazo exíguo. Ora, a gente sabe que a justiça brasileira não prima pela rapidez, pela celeridade. Nós sabemos também que os advogados, assim como nos processos penais, contam com uma infinidade de recursos protelatórios, né, que são utilizados para fazer chicana. Inclusive porque o prazo, né, Cláudio? O prazo criaram a prescrição em crime de improbidade, que não tinha. Então, assim, podem fazer a modificação que for, podem minorar os danos, mas a verdade é que o dano já foi feito. Vai ser muito mais difícil você punir, com dolo ou sem dolo, administradores públicos por práticas, seja em relação a dinheiro público, seja qualquer outra coisa. A negligência deixou de ser um fato grave no Brasil, no mínimo, a negligência de um administrador público. Eu lamento. Mas olha, Cláudio, é um desdobramento natural. O que está acontecendo no Brasil, em geral, aqui um comentário mais amplo, é que nós estamos sofrendo um retrocesso, né, em matéria de legislação para salvar a pele de bandido, de incompetente, de corrupto, né? E o país ser governado pelo crime e pela desídia. É isso que está acontecendo. E tudo começa, tudo tem origem, né, infelizmente, com o fim da Lava Jato. Os Exato. caras estão se sentindo livres para fazer o que querem. Agora o texto volta para a Câmara, né? Porque houve alguma modificação. Mas, assim, a Câmara aprovou isso, aprovou o texto que foi enviado ao Senado, para vocês terem uma ideia, quem não está acompanhando de perto, sem discussão e em menos de 10 minutos. Veja, estão mudando uma lei importantíssima para o ordenamento jurídico brasileiro, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e votaram em menos de 10 minutos na Câmara. E no Senado também a celeridade foi... E o tal do Weverton queria que isso já tivesse ocorrido. Olha quem votou aqui, o Freitas, põe na tela, por favor, só para a gente acrescentar ao debate. Olha, ó. Claro. Muito interessado. Pois é, entendeu? Assim, ou seja, essa gente que foi eleita com o discurso da moralidade... Só para coroar essa notícia, ô Mário, porque mostra o teatro que muitas vezes a gente assiste, né? Na CPI, por exemplo, o Flávio Bolsonaro e o Rogério Carvalho, que é do PT, quase se pegaram ali, quase foram as vias de fato na discussão hoje aí por causa do rangue, etc. e tal. Mas votaram os dois juntinhos aí para aprovar essa nova lei. Mas o relator na Câmara foi um petista, Carlos Zaratini. Na Câmara? Na Câmara foi um petista. E no Senado é investigado por improbidade. Então... Investigado por improbidade e peculato, né, se não me engano. Peculato também. Peculato também. Agora, quem nos ouve, não pense que nós todos não temos a ver com isso, porque quem elege essa gente somos nós, e continuamos a eleger. Eu ia dizer, o Flávio Bolsonaro é isso, quer dizer, faz parte dessa turma que foi eleita em 2018 com esse discurso de que
a velha política ia ser substituída pela nova política, né? Que o crime ia ser finalmente dominado no Brasil, ia ser domado no Brasil. O crime, desde do bandido que mata o sujeito para pegar o celular dele na rua, até o corrupto, né, que passa a mão no dinheiro público. Ele está votando junto com os seus, né, inimigos. Como disse o Bolsonaro, né, Cláudio, é verdade. Nada está tão ruim que não possa piorar. E está piorando a cada dia. Está piorando a cada dia. Para ilustrar o teu comentário sobre essa responsabilidade que o eleitor tem, eu vou pedir para o Freitas colocar na tela uma decisão do Toffoli hoje que suspendeu a investigação de uma organização criminosa que desviou bilhão, né, mais de bilhão da saúde no Pará, através de organizações sociais, né, essas OS, que virou realmente uma nova forma de se tirar o dinheiro da saúde, né? A gente lembra aqui que a Polícia Federal investiga desdobramentos desde da deflagração da primeira operação, que foi a Operação SOS, focada, né, como alvo central ali o governador do Pará, o Helder Barbalho, que é o filho do Jader Barbalho. No desdobramento disso, eles avançaram para os empresários. E aí descobriram, né, que tem um assessor, foi secretário até da Casa Civil, pagava boletos, tinha notas fiscais emitidas, foram apreendidas com ele, notas fiscais emitidas em nome do Jader Barbalho. Então, o Toffoli, obviamente, entendeu, o Jader correu no Supremo, e o Toffoli entendeu que, olha, a investigação tem que ser suspensa porque atingiu aí um político com foro privilegiado. Então, infelizmente, é o eleitor que reelegeu o Jader Barbalho, né, em 2018, que elegeu o filho governador. O Jader está no Senado, o Jader é suplente, assim como o Flávio Bolsonaro, suplente na CPI da Covid. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso, né? É preciso que o eleitor entenda que, se ele continua votando em personagens como esse, ele não vai conseguir um resultado diferente, né, Mário? Não vai conseguir uma política diferente, não vai conseguir uma economia diferente, uma sociedade diferente. Mas a culpa é relativa também, né? Quer dizer, não, a gente está no mato sem cachorro, né? Porque os eleitores brasileiros são mantidos na ignorância, numa vida dura, né? Sabe, a luta pela sobrevivência, e é todo um sistema montado para isso. Sim. O sistema todo foi montado para obrigar o eleitor a votar, e votar sem consciência, porque ele não tem tempo, ele não tem energia física e capacidade intelectual, muitas vezes, né, para compreender o mundo e para protestar e para fazer valer os seus direitos. É um troço, o sistema político brasileiro é uma prisão. É uma prisão, né? Porque os desdobramentos dele, quer dizer, o povo é mantido. Imagina um sujeito que tem que acordar 4 horas da manhã, passa 4 horas no ônibus para chegar no local de trabalho, trabalha por um salário miserável, depois volta para casa, mais 4 horas de ônibus. Muitas vezes uma mãe que não tem uma creche para deixar seu filho. Como é que a gente também, né? É óbvio que a gente tem que criticar os eleitores, mas também como é que você pode exigir de uma boa parcela desses eleitores energia para acompanhar o noticiário, para ver o que está acontecendo, para ir protestar na frente de uma prefeitura, de um... Não o sistema só piora, né? Por exemplo, nós passamos, em função da Lava Jato, do que foi descortinado, né? Ali as entranhas, né, dessa relação
que está na base do nosso sistema democrático, nessa relação entre o público e o privado, a relação promíscua, né, de financiamento privado. O que se fez? Vamos fazer financiamento público. Só que o financiamento público não tem regras que estabeleçam critérios, né, ou melhor, não tem critérios para a distribuição desses recursos de forma a democratizar o acesso de candidatos ao eleitor, porque a eleição também é isso. Os partidos estão nas mãos dos caciques. Exatamente. Isso, eles que determinam. Reforçou o poder dos caciques e melhorou, inclusive, para os grupos que fazem o seu lobby, né, junto ao Congresso, por exemplo, melhorou muito, porque concentra agora na figura do cacique. Ele não precisa ficar ajudando uma campanha aqui, uma outra ali, não sei, ele vai lá, senta diretamente com o cacique e resolve ali o seu interesse. E o eleitor, como você falou, acaba tendo de chancelar os candidatos que o partido coloca para a eleição. E esses caciques hoje, sob o Bolsonaro, dispõem das tais emendas do relator, orçamento paralelo e tal, e quem está fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana sobre isso, uma série de reportagens, é o Patrick Campores da Cruzoé, que está mostrando como esse dinheiro é distribuído, como os ministérios sob o Bolsonaro viraram meros repassadores de recursos para esses caciques que apoiam o governo, numa infinidade de programas. Uma infinidade de programas. Então você tem o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro do fundo eleitoral, o orçamento paralelo, inundando de dinheiro esses caciques partidários que acabam moldando o Congresso, porque também, no outro lado, contam com eleitores pouco conscientes, exaustos, necessitados de ajuda assistencial básica. Olha aqui, Cláudio, pobre no Brasil, brasileiros, só servem para duas coisas, certo? Para funcionar como massa de manobra dessa gente e para ir chorar em programa de televisão que explora de uma maneira vergonhosa a pobreza. O pobre que ganha ali uma reforma numa casinha, certo? E que tem close depois nas suas lágrimas, certo? Para aumentar a ibope de emissora de televisão, aumentar o salário e cachê de apresentador que ganha milhões de reais. Eu fico enojado. É um sistema fechado em si, que se retroalimenta. Você entende? E isso aqui não é discurso de comunista, não, porque eu não sou comunista. Isso é discurso de quem está vendo a realidade de uma posição privilegiada, como nós. É assustador o que acontece no Brasil. Assustador. Ou seja, voltando à lei de improbidade, a tal da reforma da lei de improbidade que está transformando em lei de impunidade, um oxímoro, né? Uma contradição, um paradoxo, só serve para manutenção de todo esse sistema, como eu falei, perverso.